Durante a semana, bom, depois de quinta, né? A gente sente muito. E fiquei pensando muito naquela frase que nós sabemos que no céu nós não vamos ter opção a não ser adorar a Deus, porque nós não vamos ter choro, nós não vamos ter sofrimento. E aqui é em meio ao choro, é em meio ao sofrimento que nós podemos decidir ainda assim adorar. E se você veio essa noite aqui, é porque você foi trazido a Deus, por Deus aqui. E Ele quer ouvir da sua boca a adoração que a Ele é cabível, a adoração que Ele merece. Vamos ficar de pé? Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, com o coração quebrantado, com o coração doendo, pela saudade que nós temos, ó Deus, que nós sentimos, mas também com alegria, também sabendo que o Senhor recolheu uma coceta, mas nós a veremos um dia. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor cuidou dela até o último minuto, assim como o Senhor cuida de nós. Então não há outro motivo, ó Deus, para estarmos aqui a não ser adorarmos o Teu santo nome. Aceita, Pai, porque é de coração, Pai, que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar que essa é a hora da adoração. Não há hora melhor para adorarmos a não ser esta hora. Amém? Essa é a hora
criação de Deus. Não há nada que nós possamos fazer a não ser contemplar a beleza, a criação dele, a criatividade. É automático. A criação revela a glória dele. Então vamos louvar, declarando uma pequena parte daquilo que ele fez. Reunimos-nos aqui para contemplar a sua face. Às vezes durante a semana é tão corrido, nós não temos esse tempo para fazer isso, infelizmente, nós não lembramos, mas tire esse momento para contemplar a face de Cristo, amém? Rendemos-nos a ti, todo dia tua
louvamos o seu nome. Esses louvores, ó Deus, que nós estamos entregando a Ti, é a confissão da nossa fé, do nosso amor a Ti. Nós nos unimos à natureza e toda a terra que aclama o seu nome. Nós entoamos o seu santo nome, Deus, aqui. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Que bom, né, irmão? Estamos aqui juntos, né, para glorificar e adorar o nosso Deus, né? Maravilha. E Deus é bom mesmo, né? Hoje o louvor é só os 80. Oh, mas eu lembrei do meu tempo, que eu era gente, que eu era homem. Vocês acreditam? Ô, tempo bom, hein? Se a gente pudesse voltar no tempo, né, irmãos? Eu não queria sair mais dos anos 80, não, né? Queria só viver naquele tempo. O tempo bom só. Mas a gente não pode parar no tempo, né? Porque a terra gira, a gente tem que girar também. E Deus é bom para nós. Graças a Deus por isso. Todos os dias te louvarei. Essa letra é muito importante, né? Todos os dias te louvarei. Tu estarás firmado para sempre, né? Eu estarei firmado sempre em ti, na tua palavra. Que maravilha é isso. Irmãos, na quinta-feira nós tivemos grande tristeza, a despedida da nossa irmã Mosseta. E Deus é bom e continua cuidando de nós, como está cuidando da família da irmã Mosseta. Eu tenho certeza disso. Nós temos certeza disso. E quinta-feira eu fui buscar minha netinha e eu não tinha. Uma vez por mês a gente busca a nossa netinha lá no bairro Diamante. E quinta-feira, à tarde, 5 e pouquinho, nós fomos lá buscar minha netinha. E eu peguei a menina, pus no banco de trás junto com a Lourdinha. Quando eu fui manobrar o carro, um motoqueiro bateu no meu carro. Ele pegou no paralama da frente, bateu a cabeça no para-brisa, estourou o vidro da frente do passageiro e foi aquele caos. Menina, aí a gente pensa assim, como que Deus é bom. Porque se tivesse batido na porta de trás, tinha machucado a Lourdinha e minha netinha. Sabe quando você tem um acidente de carro e você machuca, a gente fica tranquilo. Mas quando a gente machuca os outros, fica aquela culpa, né? Que a gente machucou um parente da gente, um colega, um amigo. Isso é terrível. Mas Deus abençoou, que ele bateu no paralama da frente, foi na porta, e Deus deu uma grande bênção para ele, porque ele bateu o capacete. Depois vou mandar no grupo da igreja a foto do carro. Eu deixei esse carro na garagem e nem mexi nesse carro. Agora eu fui lá para pegar a Bíblia que estava lá dentro. Sabe, irmão, você bateu a cabeça no para-brisa ali do lado do carona. Está a marca do capacete certinho de novo, a bola do capacete. Aí depois que eu estava mais tranquilo, eu fui analisar as coisas, como Deus é bom. Irmãos, e nós temos que orar muito desses motoqueiros. Esses motoqueiros estão andando demais. O cara estava em alta velocidade numa via de 30 km por hora. Ele estava a mais de 120. Então Deus me abençoou muito, abençoou ele também, que ele quebrou só o calcanhar e a mão. E Deus nos deu um livramento na quinta-feira. Graças a Deus por isso. E depois a esposa dele chegou, a família dele chegou, conversei com a esposa dele, ela me tranquilizou demais. Ô moço, pode ficar tranquilo que ele está bem, já conversei com ele, está tranquilo. Só pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça não. Não fica preocupado com ele não. O senhor está bem, eu estou bem. Então conte com o senhor que ele está bem, você não está preocupado com ele não. Sabe? E a gente fica pensando, se as leis dos trânsitos não mudarem, vai morrer muito motoqueiro. Não, vai morrer não. Está morrendo muitos motoqueiros. O trânsito está ceifando vidas e vidas. No dia foi aqui no pé do Cesu, o motoqueiro acertou ela. A irmã Cleide, perto do Cesu, beijou a moto do motoqueiro. E eu fui sair da igreja de Barreto, quando eu atravessei a rua, o motoqueiro bateu no meu carro. Agora de novo. Lá no Brumadinho já bateu no meu carro também. Então será isso? Se não mudar essas leis, vai morrer muitos. Vamos orar para que Deus mude essa lei, para que os motoqueiros não entrem no corredor. Esse corredor é o corredor da morte. Porque o veículo anda muito, eles aproveitam a velocidade é gostosa, né? A gente tem um gosto pela velocidade, é uma delícia a velocidade. E a gente acaba pagando a vida por isso. Né? Pagando com a vida esses desvios. Mas graças a Deus ele está bem e Deus nos abençoou muito, 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 muito. Graças a Deus por isso.
que Deus nos deu o livramento. E quando a esposa dele chegou, um colega meu falou assim: foi um livramento de Deus. Que se ele tivesse batido a cabeça na coluna do carro, bem capaz que ele teria sobrevivido. Mas Deus abençoou, ele bateu no para-brisa, o para-brisa entrou para dentro, né? Aí amorteceu a queda. Graças a Deus por isso. E os vizinhos chegaram, todo mundo ajudando, aquela coisa comigo. Irmãos, o SAMU demorou 3 horas para chegar, quase 3 horas para chegar. Quase 3 horas. Aí eu fui conversar com o bombeiro, ele falou que tem uma viatura para cobrir o barreiro todinho. Sazedo, Mário Campos, uma viatura para cobrir. Mas graças a Deus, Deus nos deu o livramento. Compensa andar na presença de Deus. Porque nosso Deus tem cuidado de nós e nós somos testemunho disso, de quanto Deus tem cuidado de nós. Então nós temos a grande alegria quando nós nos reunimos para adorar esse Deus. A gente tem que adorar com vibração, mesmo com alegria, porque esse Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Tudo que você quiser para esse Deus é pouco. Não chega aos pés do que Ele faz por nós. É igual Paulo fala: se desse todo o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso valeria. Se nós não amarmos esse Deus, que merece toda a honra, glória e louvor. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Nós não podemos cansar de glorificar o nome dele, porque Ele é tremendo. E cada dia, irmãos, Ele vai demonstrando o seu amor para cada um de nós, cuidando de nós, nos tirando de CTI, nos dando livramento, nos livrando da morte, nos livrando do inimigo, nos livrando do assaltante, nos livrando de tantas e tantas coisas. Porque Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, nós não podemos desprezar essa obra de Deus. Nós precisamos de ajudar nessa obra de Deus. E não é a forma da gente ajudar na obra de Deus é entregando a Deus a nossa vida. Que é o bem que nós temos mais precioso da minha vida. E eu entrego a Deus, porque é o bem maior que eu tenho. E outro é meu dízimo e minhas ofertas, para que haja mantimento na casa de Deus, para que nós possamos ter condições de buscar outras pessoas, para também conhecer esse Deus maravilhoso. Nós precisamos de apresentar esse Deus para outras pessoas, para que eles possam conhecer. No sábado, uma prima minha me ligou, casada com meu primo. Eu lá comi uma vaca atolada e dobradinha. Aí eu não posso fazer desfeita com a prima, né? Eu não fui. Irmãos, eu estou orando muito por aquela família. Até naquele projeto André, estão o nome de Deus dentro da minha vida até hoje, então eu estou orando para eles até hoje, para Deus me dar a oportunidade de pregar o Evangelho lá para eles. Irmãos, as mulheres falam palavrão demais. As mulheres e os homens então. Irmãos, mas é cada palavrão que a gente tem que pôr a mão no ouvido. Aí eu fico lá meia hora no máximo. Aí eu acabei de comer a vaca atolada, eu falei: vou embora. Não, você não vai embora, não, porque a Lourdinha não está passando bem. E falando nisso, eu peço oração para a Lourdinha está bem ansiosa esses dias. Ainda acontecem essas coisas, né? A irmã Proceda nos deixa. Eu bati no carro, e vai acontecer essas coisas, vai deixando a gente mais para baixo, né? Mas que Deus possa estar nos abençoando, né? Aí eu peço oração para essa família, para que Deus possa me usar para ganhar essa família para Ele. Aí eu fiquei ali sentado, sabe, pensando: meu Deus do céu, como que a pessoa fala que é de Deus? Eles são bem católicos. São católicos praticantes mesmo, ferrenhos, e falam tanto palavrão. Perto das criancinhas, as crianças já vão aprendendo aquele estilo de vida. Então peço oração por aquela família. Vamos entregar nossa vida a Deus, nosso dinheiro. Vamos consagrar nossas vidas a Deus, nosso dízimo, nossas ofertas. Vamos contribuir para essa obra de Deus, porque, irmãos, ainda tem muita coisa para a gente fazer aqui. Jesus está voltando, glória a Deus. Se fosse agora, mas nós somos cooperadores de Deus nessa obra. Então você é um cooperador, você é uma cooperadora de Deus nessa obra. Vamos trabalhar para que a igreja tenha condições de manter as portas abertas, para que nós possamos glorificar e exaltar esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém? Você vai ficar de pé agora.
Os irmãos vão cantar a canção, você vai ter a oportunidade de consagrar sua vida, seus dias, suas ofertas ao nosso Deus. Grandioso Deus eterno, Pai, muito obrigado, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dessa igreja. O Senhor tem manifestado o seu poder, a sua glória na vida dessa igreja, nos dando, meu Pai, nos libertando, meu Pai. Ou seja, que o teu olhar de misericórdia venha acompanhar cada um de nós, meu Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus a todo instante da nossa vida. Abençoa a tua igreja que te adora, a tua igreja que curva diante do Senhor em adoração e oração. Aceite o nosso louvor, meu Pai. Aceite, meu Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo. Aceite a nossa vida no teu altar, Pai. É o bem maior que nós temos para te oferecer. E nós entregamos a Ti a nossa vida. Cuide de nós, meu Pai. Tome a nossa vida no teu altar, meu Pai. E nos ensina, meu Deus, a andar contigo. A coisa mais maravilhosa do mundo é andar ao lado de Jesus. Sofrer como Jesus sofreu e nos alegrar, porque Ele nos deu a vida eterna. Muito obrigado pela vida dessa igreja, pelo ministério dessa igreja, meu Pai, pelo louvor dessa igreja, pelo pessoal de oração dessa igreja, pelo grupo de irmãs, todos aqueles, meu Pai, que amam essa obra, meu Pai, que amam essa igreja, que lutam, meu Pai, para ver essa igreja em pé, meu Pai, louvando e glorificando teu santo nome. Nos abençoe, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, ser fiel a essa obra, meu Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar? Adoremos o teu santo nome.
Meus queridos, a semana atrasada nós começamos a abordar com os irmãos sobre o tema sobre o milagre da transformação, o milagre que Jesus transforma água em vinho. E esse tema faz parte de uma série de ensinos que gostaria de compartilhar com os irmãos sobre alguns sinais, alguns prodígios e maravilhas que Jesus realizou e quais são as implicações deles para a nossa vida diária. Pensarmos nesses sinais, nesses prodígios, nessas maravilhas, trazendo a contextualização deles, aplicando ao nosso dia a dia. Porque, meus queridos, o desejo nosso é que, a partir do entendimento de que aqueles sinais, os prodígios e maravilhas que Jesus realizou, são muito mais do que para aquele momento, mas se estão registrados na Palavra de Deus, é porque eles têm uma implicação na nossa vida em todos os tempos. E hoje eu quero fazer a segunda parte daquele ensino que nós começamos sobre o milagre da transformação. E nós fizemos naquela semana, na semana passada, nós tivemos um momento especial aqui com os irmãos do Ministério de Louvor Evangelista que esteve conosco aqui. Então, somente hoje a gente está retomando. Alguns não estavam, daqui a pouco eu vou destacar algumas coisas de forma bem sucinta mesmo, mas se você quiser aprofundar na primeira parte do que nós aprendemos, basta assistir aos vídeos. Mas antes disso, eu gostaria de convidar os irmãos para nós cantarmos ainda um hino do cantor cristão. Vamos cantar o hino 160 do cantor cristão, a fé contemplada. Vamos proclamar isso em alto e bom som, que a nossa fé é capaz de, a partir do momento que a nossa fé é ativada pelo Senhor através da sua palavra e cremos naquilo que nós declaramos, nós vemos essas maravilhas e esses milagres acontecendo nos dias de hoje. Vamos louvar o Senhor. Cadê o? Acho que foi trocar a porta da igreja.
partir do primeiro versículo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação nos seus cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E o encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, se os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Senhor, nós temos este ensino da Tua Palavra, que o Senhor permitiu que fosse registrado na Tua Palavra. Muitos outros milagres o Senhor fez que não foram registrados. Esses que foram registrados, o Senhor nos diz que dá um propósito neles, para que nós possamos crer realmente em quem é o Senhor Jesus na nossa vida. Então, por isso, Pai, nós queremos que o Senhor nos traga nesta noite o ensino daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos a partir desse texto, para que nossa vida seja transformada e vivamos segundo o Senhor deseja que nós o façamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no texto que nós acabamos de ler, o texto diz que este sinal foi o primeiro que Jesus realizou. E por que Jesus realizou milagres? Porque Jesus não saiu somente pregando o Evangelho, porque realizou os milagres também. O próprio texto nos responde. O texto nos diz que através dos milagres Jesus revelou a sua glória, a sua presença, o seu poder, e os seus discípulos creram nele. A realização dos milagres que Jesus fez tem esse objetivo: revelar quem é Jesus e despertar em nós uma fé que nos leve realmente a crer quem Ele é, o que Ele faz e aquilo que Ele deseja fazer na vida de cada um de nós também. Então, meus queridos, precisamos então deixar bem claro algumas coisas para entendermos o ensino de Jesus, porque o mesmo Jesus que fez esse milagre, a transformação da água em vinho, e fez outros milagres, também é o mesmo Jesus que fez paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Jesus, ele tem o mesmo poder ainda hoje, porque é o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Então ele tem o mesmo poder de transformar a sua vida. Eu espero em Deus que você tenha a sua vida transformada, para que você testifique
tudo aquilo quanto Jesus fez e está fazendo ainda hoje. A primeira coisa que nós aprendemos, que se nós queremos viver um milagre de transformação na nossa vida, nós precisamos identificar o nosso problema. Cada um de nós tem um problema diferente. Não sei qual é o seu, não sei qual é o meu, mas cada um de nós tem um problema. Então, se nós queremos ver o milagre do Senhor, nós precisamos identificar qual é esse problema. Foi o que ocorre no versículo 3, primeira parte do versículo 3. Tendo acabado o vinho. O problema foi o vinho que havia acabado ali numa festa de casamento, que segundo o costume judaico durava pelo menos uma semana. Uma semana de comemoração dos casamentos. E o vinho era o elemento principal ali naqueles casamentos. A ausência deles se tornaria algo tremendamente frustrante e geraria uma vergonha muito grande para todos. Então, era necessário que identificasse então o problema. Maria identifica qual é o problema, e a partir da identificação do problema, então vem a solução. Assim deve ser na minha vida e na sua. Qual é o seu problema? O que você precisa de que se faça um milagre na sua vida? Qual área? Na sua casa? Seu trabalho? Financeiro? Problema com relacionamentos? Qual é realmente o seu problema? Cada um sabe qual é o seu problema, mas você precisa identificar de forma clara. É diferente de você buscar ao Senhor: Senhor, resolve todos os meus problemas. Isso não é buscar ao Senhor para a solução da sua vida. Senhor, eu tenho problema X, meu problema é este, eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida, nessa situação que eu estou vivendo. Vejam que quando Maria identifica ali o problema, ela não simplesmente disse: olha, há um problema no casamento. Não, na cerimônia, na festa de casamento, não. O problema há um problema sim, mas o problema é esse: o vinho acabou. Então, se nós queremos ver a solução para a nossa vida, o primeiro princípio que nós precisamos ter é esse princípio da identificação. Refletir sobre a nossa necessidade. Você pode pensar o seguinte: mas eu tenho tantos. Mas você não vai resolver o tantos de uma vez. Você vai resolver um de cada vez. Então comece com aquele que você precisa da solução do Senhor de forma urgente, como havia ali naquele momento. O Senhor vai fazer você enxergar qual é o seu maior problema, e aí sim você pode identificá-lo. Segunda lição que nós aprendemos é que se nós já colocamos em prática o princípio da identificação, sabemos qual é a sua necessidade, qual é a necessidade que você tem que Jesus faça alguma coisa que se resolva na sua vida, você vai pegar essa sua necessidade, ou essa sua dificuldade, esse problema que você está passando, e vai apresentar, vai levar esse problema para quem pode resolver. Você vai levar esse problema exatamente para Jesus. Vejam que quando Maria identifica o problema, ela não tenta resolver por suas habilidades pessoais, porque ela não tinha poder para fazer isso. Ela não tenta resolver a situação naquele momento ali. Ela não busca ali os noivos para falar sobre o problema. Ela não procura ajuda em outro lugar. Jesus vai levar, ela vai levar primeiro o problema
para quem podia resolver. Vai levar o seu problema para Jesus. E na semana que nós tratamos desse assunto, nós abordamos isso, que muitas vezes nós queremos que a religião resolva o nosso problema, queremos que uma pessoa que ora pelos outros aí ajuda a resolver o problema, queremos que a medicina resolva o problema. Não que nós não devamos procurar a medicina, temos que procurar, Deus capacitou o médico, a ciência para isso, mas nós precisamos primeiro levar a Jesus. Primeiro levar a Jesus. Nós lembramos aos irmãos que tem muita gente frustrada nos dias atuais com a medicina, com a religião, com a igreja, exatamente por causa disso, pelo fato de não levar o problema diretamente para Jesus, achando que as pessoas podem resolver, que a religião pode resolver, e muita coisa que nós passamos em nossa vida, somente Jesus pode resolver. Então, identifique o seu problema, pega esse problema e apresente para quem pode resolvê-lo, para Jesus. Terceira lição que nós aprendemos aqui, e nós vimos os dois princípios naquela semana. A primeira verdade, identificar o problema. A segunda, levar o seu problema para Jesus. Agora, o terceiro que eu quero considerar com os irmãos hoje é: aguarde o tempo certo de Deus agir. Deus tem o tempo certo para agir na vida de cada um de nós. Deus não vai agir antes e nem depois. Às vezes nós achamos que o tempo de Deus é o nosso tempo. Lembram quando Lázaro morreu? Jesus estava bem perto. E ele demorou mais 3 dias para chegar ali naquela vila de Betânia. Quando chega ali, Marta já vai diretamente questionando Jesus. Se o Senhor estivesse aqui 3 dias antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer: olha aí, você precisa somente crer, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Ao invés de verem uma cura, eles viram uma ressurreição de uma pessoa que estava morto já 4 dias. Meus queridos, precisamos entender que o tempo de Deus agir não é o nosso tempo. Nosso tempo é identificar o problema e levar para Jesus, e na hora certa dele agir, ele vai fazer isso. E é isso que o texto também nos ensina. Quando nós olhamos para a nossa realidade, às vezes nós estamos vivendo um drama tão difícil em nossa vida, e nós sofremos com a situação que nós passamos. Às vezes pensamos o seguinte: por que Deus está em silêncio? Por que eu tenho orado tanto? Por que eu tenho pedido aos irmãos para orarem também, mas parece que Deus não se importa com a minha causa? Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está indiferente. Meus queridos, durante esse silêncio de Deus, esse silêncio, esse tempo, essa fração de tempo, como aconteceu ali com Lázaro, é um tempo muito especial, onde o Senhor está trabalhando algo sobrenatural para fazer na nossa vida. Não é que Deus não nos ouviu, sim, Ele já nos ouviu no momento que nós buscamos, mas existe o tempo certo dele agir. Ele está trabalhando, Ele está preparando todas as coisas para o tempo certo. Quando Maria chega e diz ali para aqueles serviçais: façam tudo o que Ele lhes mandar, e ali há uma resposta que Jesus dá ali. E eu disse naquela semana que algumas pessoas questionam que
Jesus havia respondido de uma forma agressiva no versículo 4, que eu tenho eu contigo, ou que nós temos nós em comum, mulher, essa versão. Outra versão tem a expressão que tenho eu contigo. Por que isso? O que Jesus estava, o que o texto está nos ensinando a respeito disso? Quando ele diz isso para Maria, quando ele se refere a ela, não como mãe, mas como mulher. Esse termo mulher, vocês acham que foi delicadeza, mas eu comecei a falar com os irmãos, a gente não aprofundou no assunto. Não houve indelicadeza de Jesus de forma alguma naquele momento. Pelo contrário, essa expressão mulher, ela traz consigo uma declaração graciosa, uma declaração educada, uma declaração amorosa, mas porque ele queria dizer para ela o seguinte, que a partir daquele momento ela não deveria mais estar olhando para ele como mãe, deveria estar olhando para ele de forma diferente. O olhar dela para ele não deveria mais ser olhando para o filho biológico dela, porque ali era o primeiro milagre, estava mostrando exatamente quem ele era, revelando a glória de Deus. Ele queria ensinar para ela, para todos que estavam ali, que ela não estava mais falando com o filho biológico, mas estava falando com aquele que é Deus, estava falando com aquele que conhece todas as coisas, ela estava falando com aquele que é soberano, que é Senhor, que é poderoso no céu, na terra, capaz de mudar a situação da vida de qualquer pessoa, e que basta uma palavra dele e todas as coisas serão transformadas. Aí não estava mais o filho biológico, mas estava ali agora o Filho de Deus. E era isso que Jesus queria, que ela começasse a vê-lo agora como Salvador, como Senhor, como aquele que é, na verdade, o Deus Todo-Poderoso. A minha hora ainda não chegou, é a resposta complementar de Jesus. Com isso, Jesus estava dizendo para ela o seguinte: olha, há um tempo certo de agir. Existe um tempo determinado para eu agir. Porque, meus queridos, Jesus não age segundo a nossa pressão. Criou-se aí, dentro de um movimento neopentecostal, e às vezes até algumas pessoas aí das igrejas histórico-tradicionais, uma forma de querer se referir a Deus diante de problemas com expressões tal como eu ordeno, eu determino, isso tem que acontecer. Não, meus queridos, não é assim. Deus não age pela nossa pressão. Não é você determinar. Quem determina é quem é Deus, quem é Senhor. É Ele que determina. Nós obedecemos. Nós somos servos. Nós não somos deuses, senhores. Nós não temos que determinar nada, nós temos apenas que declarar aquilo, identificar o nosso problema e apresentar a Ele. Agora, a solução vem dele, mas não é na hora que eu quero. Nós vivemos um tempo de um imediatismo tão grande, as pessoas não têm mais paciência de esperar por nada. Elas querem todas as coisas para ontem. Dias atrás estava conversando com uma pessoa aí, falando sobre, um tempo atrás, você ia ligar um computador, você tinha que ligar e esperar uns 15 a 20 minutos para você conseguir acessar. Hoje, você abre quase que instantâneo, as pessoas acham que ele dá talento. Porque há um imediatismo das pessoas, queremos tudo pronto para ontem, não queremos esperar o tempo das coisas acontecerem. E quando Jesus diz aqui para cada
cada um de nós, Ele está dizendo exatamente isso. Há um tempo, o momento certo, nós não somos donos da agenda de Deus. Nós não somos donos de nada. Precisamos descansar no Senhor, porque Ele é livre e soberano e faz as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Não é a minha vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, diz a palavra de Deus. É a vontade dEle, é o tempo dEle, é na hora dEle. E nós precisamos aprender com isso, meus queridos, e temos que esperar o tempo de Deus agir. Deus trabalha no nosso silêncio. Deus trabalha no silêncio. Quando a gente não vê, Deus está trabalhando. Quando nós não, a gente nem mesmo imagina, o Senhor Jesus traz a solução para cada um de nós. Jesus estava ali, então, naquele lugar reservado para os serventes daquela festa. E quando ele estava ali, junto àqueles serventes, havia um grupo de pessoas do lado de fora que celebrava, e sem saber nada que estava acontecendo, mas Jesus estava no silêncio, já trabalhando, já preparando todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, você guarde isso no seu coração, na sua mente, para pensar nelas todos os dias. No momento quando você está descansando, Jesus está trabalhando. Enquanto você espera algo sobrenatural acontecer, Jesus age. Enquanto você deposita toda a sua fé, a sua confiança, a sua esperança nele, creia que Ele está trabalhando por você. Então, se você já identificou o seu problema, se você já apresentou esse problema para quem pode resolvê-lo, que é Jesus Cristo, espere com paciência, como diz o salmista: esperei com paciência o Senhor, o que mais? E Ele ouviu o meu clamor. Espere. Salmo 37 também, o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. Meus queridos, precisamos entender que esse tempo de Deus agir, é preciso que Ele exista para que o milagre possa então acontecer. Uma outra lição importante que nós aprendemos também nesse texto é que, se nós queremos ver o milagre de Jesus acontecendo em nossa vida, nós precisamos fazer então a nossa parte. O que nós temos que fazer para contribuir para que esse milagre aconteça? Nós temos que fazer a nossa parte obedecendo aquilo que Jesus nos manda fazer. Vejam que o texto diz assim no capítulo 2, versículo 5: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. No versículo 7, então, Jesus dá a ordem. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Vejam, meus queridos, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda para eles saberem quem Ele era. Ele estava começando o seu ministério, havia chamado apenas os primeiros discípulos, 5 primeiros discípulos Ele havia chamado, depois Ele vai chamar os demais. Jesus a sua fama não era conhecida, mas Ele chega e diz para aqueles serviçais o que eles deveriam fazer, e eles obedecem. Eles não argumentaram, não questionaram, não duvidaram. Um gesto simples, apenas decidiram fazer
que Jesus mandou. Nós precisamos de vinho. E ele manda encher 6 potes de água. Sendo cada pote de 80 a 120 litros. Ele manda encher esses potes com água. A água serve-se direto, não precisa colocar aqui no pote. Para que nós vamos encher aqui? Esses potes vão ser usados quando tiver cerimônia judaica da purificação, não é para servir no casamento. Poderia argumentar muitas coisas, mas o texto nos diz que ninguém argumentou nada. Apenas decidiram fazer o que Jesus mandou fazer, apesar de uma ordem aparentemente absurda. E quando eles obedeceram, o que acontece? O milagre aconteceu, a água se transformou em vinho, não só transformou em vinho, mas se transformou em um vinho de melhor qualidade que eles jamais provaram. Então, meus queridos, nós aprendemos que não basta apenas identificar os problemas, que é o primeiro passo. No segundo momento, nós precisamos também levá-lo até Jesus. Aí, no terceiro momento, nós precisamos também decidir fazer aquilo que Ele manda. O milagre ali em Caná acontece exatamente nesta ordem que Jesus manda fazer. A obediência transforma então aquela água em vinho. Meus queridos, tem muitas ordens que Jesus nos dá na sua palavra. Uma delas está em Mateus 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É uma ordem de Jesus. Se nós queremos realmente ver algo acontecer na nossa vida, precisamos ir àquele que pode resolver o nosso problema. Vinde a mim. Qual é o nosso problema? Estamos sobrecarregados. Quem pode resolver? Jesus, eu vos aliviarei. Meus queridos, é uma sequência das ordens que Jesus dá a cada um de nós, que quando nós obedecemos, Jesus vai tirar essa carga que nós trazemos dentro de nós. Tem muita gente dentro das próprias igrejas que vivem a vida cansados, sobrecarregados, destruídos fisicamente, emocionalmente, porque falta ir obedecer a ordem de ir a Jesus. É Ele quem faz o milagre, é Ele quem tira o nosso fardo, é Ele que nos alivia desse peso sobre os nossos ombros. O pastor não pode fazer, a igreja não pode fazer, líder religioso nenhum pode fazer. Somente Jesus tira esse fardo, esse cansaço que nós carregamos sobre nós. Muitas pessoas não querem comprometimento com Deus, com a igreja, porque estão exaustos por causa de uma carga que estão levando sobre si, de uma religiosidade escravizante que tem vivido nos tempos, há muito tempo na sua vida. Mas Jesus nos chama a tirar essa carga da religiosidade de nós e colocarmos em nós a presença de Jesus, quando Ele diz: aprendei de mim, vivam comigo. Em João capítulo 15, Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o quê? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ordem de Jesus. Só há
amizade com Jesus quando há obediência a Ele. Nós nos tornamos próximos de Jesus quando há obediência a Jesus. Estamos ouvindo o chamado dele. Nós cantamos agora o hino que fala sobre a fé. E a fé, meus queridos, ela obedece mesmo quando nós não entendemos por que fazer isso. Aqueles homens ali não entenderam nada do que aconteceu, mas fizeram. Porque a fé, ela não precisa de entender. Precisamos apenas praticar, saber que ela é uma realidade. Porque se é algo que você vê, não é fé mais. A fé se baseia naquilo que você não vê, você não entende na sua vida. Enquanto a fé acessa a promessa de que a água vai se transformar em vinho, a obediência vai concretizar o milagre naquele momento. Eu quero concluir com você nesta noite com o último aspecto aqui, a última lição que nós aprendemos para viver o milagre da transformação. Desfrute do melhor que Jesus te oferece. Desfrute do melhor que Jesus te oferece. Veja o versículo 10. E disse: então chamou o noivo, ou melhor, todos servem, versículo 10, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois os convidados já beberam bastante, então, aí pode servir um vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor até agora. Veja, meus queridos, esse encarregado daquela festa, ele provou o vinho sem saber o que Jesus havia feito. O que ele sabia é que encheram os potes com água. Nada mais que isso. E ao experimentar, então, a primeira coisa que ele faz é chamar o noivo. Ele não foi falar com Jesus, porque ele não tinha entendido nada naquele momento. Ele chamou o noivo. E disse: o que aconteceu? Por que eu não sabia que naqueles potes ali tinha vinho de qualidade melhor? Por que eu servi o outro vinho primeiro? E se aqueles potes ali já tinha vinho, já tinha algo ali? Nem o noivo sabia o que tinha acontecido, na verdade. Aquele vinho era melhor do que o que havia sido servido na festa. Meus queridos, um dos princípios desse ensino que Jesus nos traz e que alcança todas as pessoas é que as pessoas que realmente decidem viver uma vida por fé, elas com certeza vão começar a desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Nesse milagre de Jesus, nós podemos sim aplicar aqui uma frase muito utilizada, até mesmo nos meios pentecostais também. Nós podemos utilizar quando eles usam muito a frase assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Nesse caso, ela se aplica corretamente. O melhor de Deus ainda está por vir a partir do momento que você experimenta o milagre da transformação. O melhor de Deus vem para a sua vida, não é simplesmente por causa de você, mas é por causa dele. O problema é que essa expressão é muito voltada para o homem. Pela manhã a gente conversava sobre isso, né? Entender sobre esse antropocentrismo, onde o homem é o centro das coisas. As pessoas usam essa frase mais focalizando o homem, mas na verdade essa frase deve ser dita focalizando Deus. O
O melhor de Deus ainda está por vir, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha vida. Só há o melhor de Deus quando há uma fé verdadeira nele que descansa nele. Então nós aprendemos essas 5 lições durante essas semanas sobre esse milagre de transformação. E esse milagre que pode acontecer na sua vida, que Jesus fez ali naquele momento, não foi para ficar restrito ali, tanto é que foi escrito. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Aprendemos que se nós queremos ver o milagre e a transformação na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, queremos ver milagre e transformação, primeiro, identifique os seus problemas. Segunda lição que nós aprendemos: leve os seus problemas para quem pode resolvê-los. Leve os seus problemas para Jesus. Terceira lição: descanse no Senhor e aguarde o tempo certo de Deus agir. Aguarde o tempo de Deus. Quarta lição: faça a sua parte obedecendo a Jesus, obedecendo aquilo que Ele manda você fazer. Por mais absurda que seja a ordem que Ele te dê, obedeça. Quinta lição: desfrute do melhor que Jesus tem para te oferecer. Aí sim, você viverá uma vida de transformação, de milagres, de maravilhas. Sua vida nunca mais será como antes, porque você experimentou o milagre da transformação na sua vida. O Senhor te dê graça e dê graça a cada um de nós para vivermos esse milagre do Senhor. O Senhor abra nossa mente, nosso entendimento. O Senhor revele a sua graça abundante sobre nós, para nós entendermos isso. O Senhor quebre o nosso orgulho, para que nós nos quebrantemos realmente diante do Senhor, para viver da forma que Ele quer que nós vivamos. O Senhor abra nossa mente, para que a gente possa realmente crer nos milagres do Senhor, mas não crer histórico, dizer que eu acredito. Os demônios também creem nessa palavra de Deus, estremecem, né? Veja o poder de Jesus, mas muitas vezes nós dizemos que cremos, mas não nos derramamos diante do Senhor. Clame ao Senhor para, como diz o profeta Ezequiel, clame ao Senhor para que Ele possa tirar de você um coração de pedra, te dê um coração de carne, e coloque dentro do seu coração, da sua vida, um espírito novo, para que você creia, no poder transformador de Jesus em sua vida. E viva esses milagres. Viva essa presença de Jesus no seu dia a dia. E prepare-se para viver realmente o melhor de Deus. Para você te preparando para o dia quando Ele vai voltar e vai nos levar para estar com Ele para sempre no Reino Celestial. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, esta é a palavra revelada do Senhor para nós nesta noite, Pai. Quantas coisas o Senhor nos trouxe. Pai, nós precisamos ter uma mente trabalhável pelo Senhor. Precisamos ter um coração transformado pelo Senhor. Tu faz esse primeiro milagre, Deus, tira de nós esse coração de pedra, esse coração, quantas vezes insensível, que nós, quantas vezes ouvimos a Tua palavra e nada acontece conosco, nada muda.
estamos insensíveis às realidades espirituais, deixamos de viver os milagres do Senhor, Pai. Porque quanto tempo a nossa vida tem passado, pelos dias, meses e anos, das mesmices, das repetições, dos fardos que nós carregamos, sem que nada aconteça, porque o nosso coração está tão endurecido, Pai. Deus de um milagre capaz de quebrar esse coração de pedra e nos transformar de dentro para fora. Precisamos que o Espírito do Senhor penetre em nós de tal maneira que nós sejamos sensibilizados pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina e nos manda fazer. Então, Deus, não nos deixe esquecer dessas lições que o Senhor nos trouxe. E, Senhor Deus, que elas fiquem vivas em nossa mente. Nos dê capacidade de lembrar delas todos os dias e viver esse milagre do Senhor na nossa vida, Pai. Deus, nos rendemos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que tudo aquilo que o Senhor faz em nós é para que a Tua glória, o Teu poder prevaleça, para que a nossa fé possa ser acrescida, possa aumentar cada dia mais em Ti, Deus. Ajuda-nos a caminhar fundamentados nessa fé verdadeira, para que vivamos uma vida abundante no Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite, por esses irmãos e irmãs que vieram aqui nesta noite, Pai. Abençoa a vida deles, guarda-os no seu regresso também para suas casas. Temos uma semana em paz. Abençoa as pessoas que acompanharam das suas casas ou que irão assistir essa transmissão posteriormente, Deus. Que o mesmo Espírito Santo fale ao coração de todos, Deus, de forma que haja transformação poderosa na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e nós entregamos, Pai, essas vidas ao Senhor, confiados no poder do Senhor Jesus, que faz milagres e maravilhas. Estará fazendo essas mesmas milagres hoje na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.